Aí eu falei, cara, vou voltar a estudar. Quando chegou no meio do ano, era a minha última prova do mestrado, que era a pior matéria, inferência, que é a mesma inferência aí que cai em concurso, que a galera, mas imagina um mestrado de federal, é um troço muito maior, né? Que eu não lembro nada, tá? Não adianta me perguntar, eu não lembro nada, mas eu estudei muito. 1º de julho eu fiz a prova, 2 de julho era meu aniversário, eu falei, vou voltar a estudar no dia do meu aniversário, era o meu presente de grego de aniversário. Aí 2 de julho de 2005 eu comecei a estudar. E eu queria ser fiscal de São Paulo. Eu falei, eu quero ir para São Paulo. Por que São Paulo? Porque como eu sempre gostei de dar aula, pro Rio não tinha concurso. Pro Rio não tinha concurso desde 1990. Aí eu peguei e falei, pô, no Rio nunca tem concurso, nem prefeitura, nem estado. E eu não queria voltar pro Rio, nunca quis voltar pra minha terra. Eu falei, pô, eu vou... São Paulo... Aí eu falei, já que eu não dou certo para dar aula em escola, nem aula em faculdade, eu vou dar aula para concurso. Eu já tinha dado aula em alguns cursinhos em BH de informática e de matemática básica, curso para professor, cursinhos de concurso mais nichados, eu dava aula em alguns. Aí eu peguei e falei, ó, vou dar aula, eu vou então dar aula para concurso de estatística, de matemática, de ensino lógico, é o que eu gosto. Nunca pensei nessa coisa de técnica de estudo, não passava isso pela minha cabeça. Aí eu peguei e falei, ó, vou estudar então, vou então estudar para São Paulo, que era meu foco. Que tinha um boato que ia ter concurso. Que São Paulo tinha uma tradição que todo ano de Copa do Mundo tinha concurso. Ah, é? Teve 78, 82, 86. Aí de 86 chamaram 4.090, que foi esse que meu tio entrou. Tá, aí não teve 90. Como entraram 4.090, não teve 94. Mas aí teve 98, 2002 e 2006, que foi o que eu fiz. Tava eu tava igual em eleição, 2005. então, pô. Depois 2010, depois 2013 para 14. Tinha Copa do Mundo, mais ou menos a gente brincava que tinha concurso em São Paulo. Aí, como eu tava em 2005, falei, 2006 é ano de Copa da África do Sul, vai ter concurso. Era uma brincadeira, mas que batia. Era uma coincidência que batia, né? E tinha já o boato de ter concurso. Falei, vou estar para São Paulo. Mas como eu tava num ritmo de muito estudo no mestrado, para mim foi fácil virar a chave e de cara já estudar pancado, entendeu? Já estudava pesado. Eu não, assim, aí, só que no meio do caminho, com 3 meses de estudo, saiu com 3 meses de estudo, com 4 meses de estudo, saiu o edital de auditor da Receita com 1.000 vagas. O maior concurso até então. E com muita matéria nova, com 6 matérias novas de grande peso. Entrou pela primeira vez direito previdenciário, entrou direito internacional público, umas coisas assim. Informática. Do João Antônio, né? Informática, todo mundo estava pelo livro do João Antônio. Aí Só pedia hardware, né? Lembra? Hardware. A prova inteira da... Aí eu peguei e falei, ó, eu falei, pô, não dá pra jogar fora um concurso de 1.000 vagas. Só que aí todo mundo olhou pra mim, quem sabia, né? Acho que pouca pessoa falou, cara, meu irmão, tu tem 3 meses e meio de estudo, não dá pra encarar um concurso de auditor, mesmo que sejam 1.000 vagas. Falei, cara, eu vou, porque tem muita matéria nova. Quando tem muita matéria nova, é bom que... Todo mundo tá começando... Mas tinham várias matérias que a galera já sabia. Eu não tinha terminado constitucional, administrativo, tributário, contabilidade, matérias que são básicas da área fiscal. Falei, cara, eu tô no ritmo pesado. Peguei 30 dias de licença-prêmio, peguei 30 dias de férias e pau no lombo. Vamos estudar. Cara, aí peguei pesado, aí passei no auditor da Receita. Foi isso que eu passei lá, a prova foi 17, 18 de dezembro de 2005, saiu o resultado 16 de janeiro de 2006. Passei, 100º lugar no Brasil, 6º lugar em Minas, comemorei e tal, lá. Beleza, agora é esperar o curso de formação, 3 meses de curso de formação da Receita. De segunda a sábado, aula de, salvo engano, de 8 da manhã às 6h30 da tarde, com intervalo de manhã, intervalo da tarde e almoço. Lá na ESAF, e em BH tinha uma unidade da ESAF. Essa parte eu lembro da lá em cima, lá no Belvedere. Falei, vou estudar. Começou o curso de formação, aí a minha sorte, eu tinha... Lá em BH, você tinha direito a 6 meses de licença-prêmio, que lá se chama férias-prêmio, a cada 10 anos. Eu tinha acabado de completar 10 anos, então eu tinha direito a 6 meses. Tinha usado um no edital da Receita. Eu falei, eu uso mais 3 para fazer o curso de formação de São Paulo, que senão não tinha como. Eu não ia pedir exoneração de BH. Da Receita, né? Curso de formação da Receita. Desculpa, da Receita. Da Receita. Aí eu falei, vou tirar 3 meses para fazer o curso de formação, livre, porque era o dia inteiro, não tinha como trabalhar na prefeitura, não ia pedir exoneração, né? Aí eu peguei e falei, ó, beleza. Começou o curso numa segunda-feira. Era fevereiro, não me lembro que dia, início de fevereiro de 2006. Na sexta-feira saiu o edital de São Paulo. E eu tava 2 meses, cara, na cachaça. Comemorando. Era o gênio do mundo, que passou na Receita em 5 meses e meio e tal. Na época tinha o Fórum Concurseiros, que era um fórum. E esse fórum era de onde todo mundo tirava as informações. Não tinha YouTube, todo mundo tirava informações e tal. E tinha uma sessão lá, uma sala que falava, que era só de depoimentos aprovados. E o grande tópico lá era dos aprovados do auditor da Receita Federal, de 2005. E eu escrevi um texto que na época era grande, se não me engano, a primeira versão dele tinha 13 páginas, que eu chamava meu depoimento de aprovar na auditor da Receita, Alexandre Meirelles. O Vicente Paulo
que era o dono do Ponto dos Concursos, que foi o primeiro site de PDFs, né? Sim. Que era o Estudo da Receita. Era muito bom aquele material. Cara. É, sim, claro. Muito bom, Foi o cara. primeiro PDF, que a galera Sim, estudava. era Eu estudei muito pelo bom. PDF dele. Aí o Vicente Paulo leu, mandaram o meu depoimento para ele, porque o meu depoimento, cara, ele tinha muita coisa de como estudar, porque eu sempre fui viciado nisso. Então, foi ali que a galera descobriu que existia, que eu criei o ciclo de estudos. O manual do concurso. Era o manual. O Vicente Paulo, que deu o nome, que ele botou no site do Ponto, que o Ponto tinha uma seção, que era o site mais acessado pela galera de fiscal e controle, só acessava o Ponto direto, porque era ali que tinha as notícias. Alguma notícia, algum artigo, algum resumo de algum assunto, e a galera vendia, obviamente, os PDFs. Não tinham vídeo-aulas naquela época, eram só PDFs. Aí a galera foi e pegou. Aí ele botou lá, né? Ele botou, vou botar aqui um depoimento que é o mais maneiro que eu já li na minha vida. E ele deu o nome de Manual do Concurseiro. Alex Meirelles. Foi ali que você estourou, né? Cara, aquilo explodiu de um jeito que eu não imaginava. Um troço que eu escrevi num sábado à tarde em casa, psicografei ali 13 páginas igual um doido, não levantei nem da cadeira nem pra beber água, escrevi, mandei pro fórum, viralizou. Sempre foi o texto mais lido do fórum, e a hora que aquele fórum era de milhões de visualizações. Ele tinha o Correio Web ainda, né? Tinha, mas para área fiscal e controle era o fórum. Era o fórum. Que nasceu de 5 dissidentes do Correio Web, porque o Correio Web não tinha moderador. Então ele era uma zona, era uma briga, era uma coisa horrorosa aquilo ali, era horrível o ambiente ali dentro. No fórum tinha os moderadores. Então, assim, alguém escrevia alguma coisa, ou te bania, ou apagava o post. O próprio fórum PCI, lembra do PCI concurso também? Lá também o pessoal acabou com o fórum. Esses fóruns acabaram. E era muito bom o fórum concurseiro. Era muito bom. Que quem ajudou a fazer tudo foi o João Antônio. O professor de TI, ele que ajudou esses 5 dissidentes do Correio Web a fazer. E aí, quando viralizou esse meu manual, viralizou este meu texto e viralizou a entrevista do Demi, que é o Demetrio Macedo Pepis, que escreveu o prefácio do meu livro, que foi o 01, na nota mais absurda até hoje da história do Auditor da Receita. Ganhou até um carro, né? Ele ganhou um carro do pai do Gabriel Grangeiro. Foi do pai dele? Foi do Wilson Grangeiro, que ele tinha um curso, o Gran Cursos, em Brasília, que era presencial, naquela época era só presencial. Tanto que o Gran hoje é Gran Curso online. O Gran Curso presencial era do pai do Gabriel. Mas não tem mais, né? Não tem. Os presenciais quase todos acabaram no Brasil. Não tem, né? Aí, tanto que era o Gran Curso. E na época ele falou, o primeiro lugar nacional da Receita vai ganhar um... Caramba, qual era o carro? Não era Celta? Não era um Peugeot, eu acho. Acho que era um Peugeot, alguma coisa assim. Aquele Peugeot 1000 e tal, 0 e tal. E até o Demi foi buscar em Brasília com o pai dele, foram de avião e voltaram dirigindo. Saiu daqui de São Paulo. Era o 206, não era? Devia ser o 206, assim, Aí ganhou lá, acho que era o Peugeot desse mesmo. Aí foi. Aí o Demi, na época, deu uma entrevista pro Vicente, que era entrevista com o 01, no qual ele falou um monte de coisa de como que ele fazia exercício, importância do exercício e tal. Então esses 2 textos, eu acredito ser de mais... Tenho certeza disso, na verdade, que foram os mais lidos da história dos concursos. O meu Manual do Concurseiro e o do Demi, da entrevista dele no Ponto dos Concursos. E aquilo muita gente diz que mudou o mundo dos concursos. E mudou. Modéstia à parte mudou. Porque, principalmente a área fiscal e controle, porque todo mundo passou a estudar meio que de um mesmo jeito, do jeito que eu e o Demi ensinávamos e tal. E meio que quase padronizou o estudo, organizou o estudo da galera. Porque naquela época tinha um livro de técnica de estudo, que era o do William, como passar em provas de concurso, que era excelente. Só que ele não dava tanta técnica. Era mais o explicar o mundo dos concursos, mais uma motivação. Excelente, li aquele livro várias vezes, tá? Mas não tinha tanta técnica. As técnicas a galera aprendeu mais neste meu Manual do Concurseiro e na entrevista do Demi.